Boa noite a todos. Que Jesus nos dê força e nos dê coragem. É com muita alegria que mais uma vez nos utilizamos desse espaço, desta oportunidade de bênçãos que pode renovar as nossas forças, o nosso aprendizado, que pode nos auxiliar na nossa trajetória evolutiva. Hoje estaria com vocês o nosso companheiro e irmão Luiz Antônio, de nossa casa, mas conforme expliquei aos amigos, ele, por questões de saúde, não é nada muito grave, pediu que eu viesse substituí-lo. Aqui então, com esforço e carinho, tentarei colocar em prática os ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos da doutrina espírita. Aquele que, ao chegar ao final de um ano, começa a contabilizar a sua trajetória de presença no centro espírita, com toda certeza tem muita coisa boa para contabilizar para a sua alma, muito aprendizado, muitos equívocos diluídos, muitos erros consertados, acertos que vieram no momento oportuno da nossa vida, nos dá paz íntima ao coração, nos dá condições de observar um pouco mais as necessidades do mundo. Aliás, é essa a proposta da mensagem espírita, que nós ampliemos a nossa capacidade de observação dos nossos irmãos aqui na Terra. É isso que nos pede Jesus, Quando nós falamos em amor ao próximo, nós pensamos em tudo isso e tentamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com as lições do Evangelho na casa espírita e nos estudos que fazemos sistematicamente também em nossos lares. Estudaremos na noite de hoje um pequeno tema, mas muito importante: aflições habituais. Às vezes nós carregamos pensamentos, raciocínios de que muitas aflições são de vidas passadas. Obviamente que são, mas às vezes nós, costumeiramente ou equivocadamente, nós pensamos que muitas das aflições que são causas atuais ou que são da nossa atual existência, nós pensamos que são fatos, muitas vezes, de existências passadas. Com toda certeza, haverá algum incômodo em nossas aflições que são causas de existências passadas. Mas é muito complicado e é muito difícil ter acesso a tudo isso. É melhor nós observarmos as aflições desta existência. É interessante lembrar, quando o nosso Senhor Jesus Cristo estendeu aquela célebre afirmativa: vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante que ele disse todos. E até hoje, 2000 anos se passaram e nós continuamos aqui, aflitos, sobrecarregados, preocupados excessivamente. Nós vivemos, às vezes, por caminhos enganosos, corremos atrás do ouro da terra, das paixões, e nos atrapalhamos e criamos aflição, desespero, criamos perturbação,
E muitas vezes nós pensamos que o mundo inteiro está conspirando contra a nossa paz. Há criaturas que deixam instalar um estado de aflição tão grande em si, que ela fica com a impressão que o mundo inteiro está contra ela e que não existe solução mais para os males da sua vida, e que a sua vida é um mar de dor, de sofrimento, de angústia. Mas não foi isso que Jesus falou, né? O convite dele é muito claro: eu vos aliviarei. Ele não disse que resolveria os nossos problemas. Nós precisamos trabalhar a nossa fé, nós precisamos trabalhar as nossas virtudes, nós precisamos trabalhar os nossos talentos. Dia desses conversávamos em nossa casa espírita sobre os talentos, e aí alguém disse até: poxa, mas Deus deu tal talento, jogador de futebol, até o assunto era o Neymar. Como Deus deu tanto talento a esse jovem jogador de futebol? Há alguns professores, né, muitas áreas profissionais, a gente encontra médicos, cientistas, pessoas. Como Deus deu tanto talento a essas criaturas, né? Sim, realmente Deus deu talento, mas todos esses talentos, todas essas potencialidades estão dentro de nós. Estão dentro de nós, e cabe a nós desenvolver essas potencialidades. Nenhum de nós, matriculados nesta escola de amor e de bem, vamos aprender algo sobre o bem sem trabalhar, sem estender a nossa mão para alguém, sem se aproximar de alguém em aflição, de alguém em dor, de alguém em sofrimento. Sem estender a nossa mão, nós não vamos entender nada sobre o bem, muito pouco, ou às vezes à custa de muito sacrifício, ou quando a dor bate na nossa porta, aí sim nós vamos entender um pouco. E veja como é consolador o Espiritismo. Nós podemos aprender tudo isso pagando um preço mais barato. É bom aprender com a dor do outro, qual seria se o outro não tivesse dor. Mas, se nós estamos vendo que aquele caminho que a outra criatura tomou trouxe-lhe aflição, trouxe-lhe dor, nós observamos hoje o Drauzio Varela, Dr. Drauzio Varela, do fundo da alma daquele homem, ele está preocupado com tantas coisas, entre os quais os que fumam. Ele está lançando os mais profundos apelos espirituais e científicos, se utilizando de toda a metodologia para dizer assim: meu irmão, joga isso fora, isso te mata, filho, isso destrói. Então nós podemos aprender e desenvolver as nossas potencialidades vendo a dor do outro também. Se eu fizer aquilo, se eu fugir da ética, se eu entrar pelo caminho da corrupção, eu vou criar muitas aflições na minha vida. Portanto, nós todos, sem exceção, temos aflições habituais. Nós criamos hábitos, às vezes preocupações inúteis. Antes da hora, nós nos preocupamos com problemas que serão de amanhã, e é o dia de hoje, basta os problemas de hoje, e nós ficamos preocupados, às vezes, com alguém que está fazendo um tratamento médico da nossa família, com uma cirurgia que temos que fazer, com um concurso que temos que prestar para conseguir um emprego, um vestibular, um jovem, enfim. Nós criamos aflições habituais, criamos tensões. É tão fácil observar isso, que nós criamos tensões e aflições e projetamos essas tensões e aflições no corpo físico.
dói os braços, dói os ombros, né? Dói os membros do corpo, alguma parte. Por quê? A aflição habitual é tão rotineira que parece que se nós não esfregarmos o nariz naquela aflição não está bom, está faltando alguma coisa. E se nós pensássemos que estamos aqui de passagem e que tudo na vida passa, como ensina Emmanuel, nós diminuiríamos, como pede Jesus, a nossa aflição. Nós certamente diminuiríamos esta aflição, mudaríamos a forma de agir, o que é muito difícil, porque nós somos uma individualidade que a gente vem trabalhando a nossa personalidade e alma há milênios, e nós temos hábitos enraizados dentro de nós, né? E precisamos muito esforço para combater essas tendências, precisamos muita disciplina, muito propósito para poder deixar de criar essas aflições rotineiras que nos traz tantas negligências, que nos traz tantas possibilidades, né? Nós esquecemos então que estamos de passagem na Terra e que uma existência é um estalar de dedos. Eu sempre falo, nós nos vimos crianças ontem e hoje já nos vimos aos 50, aos 60, e podemos dizer assim, já foi a vida? Já foi entre aspas, mas falta um pouquinho só, mais um empurrãozinho, já estamos passando para o outro lado, para outra dimensão da vida. E esta é uma das belezas da doutrina espírita, explicando a nós outros que a vida continua, que tudo aquilo que fizermos de bom será aproveitado, e toda a nossa preguiça no sentido de nos melhorarmos também será contabilizada. São as leis de causa e efeito, não é? Então a gente precisa trabalhar um tanto mais todas essas possibilidades que nos trazem aflição. E existem muitas possibilidades de trabalhar os métodos que podemos criar, métodos simples. Eu sempre digo da gratidão. Gratidão é algo que, se nós cultivássemos um pouco mais, nós nos despreocuparíamos um tanto mais. Se nós elevássemos o nosso pensamento mais a Deus, às coisas de Deus, mas nós elevamos os nossos pensamentos mais às coisas do mundo, né? Nós ficamos aqui encarcerados, presos. Por isso que a doutrina espírita é a doutrina de libertação. Nos ensina a não nos prendermos excessivamente nas coisas da terra, mas nós somos presos profundamente nas coisas da terra, nas tais minhas coisas. Então nem se fala, né? Em nossas casas, olha, não mexe nas minhas coisas. E nós começamos assim, pelas pequeninas coisas, e depois, no momento de desligar do corpo, para onde eu vou agora? Cadê as minhas coisas? A gente vê nas sessões mediúnicas, né? Quem roubou tudo que eu possuía? Cadê? Isso é meu, você roubou nada, nada, tudo nos é empréstimo. E quando nós trabalhamos um pouco mais a gratidão dentro de nós aliviamos as aflições, diminuímos as cargas de tensões. Eu estava assistindo uma palestra ontem no Maria de Nazaré e observava que ontem foi feriado. Eu acredito que a maioria do pessoal, é lógico que tem muitos que trabalham para nós, enquanto nós às vezes estamos descansando. Uma hora dessa tem muita gente trabalhando nos hospitais, nas escolas, enfim, em N lugares,
para que outros sejam servidos. Mas a maioria de nós descansamos. Você descansa, o corpo, a mente, você desliga do auê do dia a dia. E aí você senta-se numa cadeira e vai assistir uma palestra. A mente, se você trabalhou ela pelo menos um pouco, está mais receptiva, porque o auê do mundo nos consome. Eu conversava com um amigo há algum tempo, ele dizia assim: agora comprei um sítio. E como é bom, Luiz Omar, ele me dizia. Mas ele ia no sítio sábado de manhã, só saía de lá quando estava escuro, domingo mesma coisa, e foi até que ele enjoou do sítio. Então a gente deixa aquilo consumir a gente. E a gente tem que ter métodos de dedicar tempo para cada coisa, né? Como é difícil, por exemplo, a arte da meditação. Às vezes a gente se recolhe em uma poltrona confortável e diz assim: agora eu vou meditar, eu vou pensar em Deus um pouco. Mas daqui a pouquinho, no segundo raciocínio, aquilo já vai escapando da mente, porque ainda nós não temos essa disciplina, né? Os orientais, os japoneses, muitas correntes filosóficas, civilizações já com muitos milênios, eles já criaram uma disciplina diferente. Os indianos, e nós ainda temos dificuldade nisso. É isso que o Centro Espírita nos prepara, porque às vezes queremos orar, nos dispomos a orar, mas a gente vai fazer uma oração, vai falar com Deus das nossas aflições, do nosso cansaço, das nossas preocupações, mas acaba tão depressa a conversa com Deus, logo encerramos, tão pequenininha, e nós precisamos ampliar a nossa conversa com Deus, estender um pouco mais os nossos comentários, a análise de nossa própria vida, dos nossos próprios passos, não é isso? Isso se chama mudança de conduta. É essa a proposta da doutrina espírita. Mude a sua conduta, mude seus hábitos, mude a sua frequência mental. O que é frequência mental? No rádio, né? A gente observa isso, você vai mexendo o botãozinho ali para aqui, para ali, e você sintoniza a frequência de uma emissora de tantos hertz, em que a transmissão daquelas ondas estão em uma altura X e são captadas. Mas, e se nós queremos nos elevar, o que tem que fazer com esse aparelho receptor que é o nosso espírito? Para que ele se eleve um pouco mais, você tem que alcançar outras ondas. Então você tem que criar uma disciplina de uma frequência mental diferente, diferenciada, ajustar a sua mente em outros pensamentos, desligar um pouco dos pensamentos mundanos para conseguir se elevar em espírito, porque o nosso espírito, ele é doido para escapar desse corpinho. Ao pequeno cochilo, ele dá uma escapadinha, mas ele precisa de disciplina, ele precisa de orientação, ele precisa de parâmetros, ele precisa de hábitos novos, e aí às vezes ele não consegue se elevar, ele não consegue transcender. Aí almas queridas que poderiam nos alcançar, ou que nós poderíamos alcançá-las, nós não alcançamos. Os nossos sonhos, muitas vezes, são atrapalhados, nós não entendemos, são mensagens incompletas, porque nós ainda não educamos o hábito de uma disciplina um tanto mais realizadora em favor do espírito, Então, essa mudança de conduta
ela nos convida a não ter receio. Não tenha receio. Modifique a experiência, a proposta de Jesus Cristo. Vá até Jesus. É lógico que ninguém vai chegar a Jesus num estalar de dedos, sem esforço, sem sinceridade, sem a ajuda dos benfeitores espirituais que estão aqui nos ajudando. O que seria de nós se não fossem os benfeitores espirituais? O convite que eu tive para estar com vocês hoje, aqui nessa noite, que é muita responsabilidade, subir a uma tribuna da Casa Espírita, foi feito às 2h da tarde. Alguém não poderia comparecer. E aí a gente está com a mente voltada para o trabalho, não imaginando que teríamos um compromisso. E na nossa vida é assim. Nós não preparamos a nossa mente para a viagem noturna que poderíamos fazer, que poderia nos ser agradável. Mas a maioria de nós já experienciamos algumas vezes. Tem vezes que a gente acorda e sente uma sensação de paz, uma liberdade, uma alegria na vida. Fala, meu Deus, o que aconteceu comigo hoje? Não podia ser todo dia assim. A gente algumas vezes consegue chegar um pouquinho mais próximo desses benfeitores espirituais. A gente esquece um pouco as coisas do mundo, entre aspas, as coisas que nós queremos para nós. Porque se nós lembrarmos das necessidades do mundo, mas em relação ao nosso próximo, essas são as coisas que nos tranquilizam o coração. Experimentem, qualquer um de vocês, o dia que você estiver quieto, o dia que você estiver que não sabe para onde vai, não sabe o que faz, visite um doente, vá lá. Às vezes, próximo da cama tem uma cadeira, ou tem um banquinho, como é na casa de uma pessoa que eu visito. Ela diz assim: Luiz, pegue o banquinho, sente-se. É a primeira coisa que ela faz. E aí a gente começa a conversar, e está lá ela com uma bolsa no intestino, está lá de cadeira de roda, está lá com uma sonda, está assim. E eu sempre digo a ela assim: olha, Silvia, vou dizer o nome dela, dos 10 quilômetros que você tem que andar, você já andou 9. Não se aborreça, minha filha. Mas aí eu fico pensando assim: meu Deus, como é difícil estar no lugar dela. Mas aí a gente tenta brincar, fazer alguma coisa, porque no começo, quando a gente faz isso aí, a gente fala: mas eu vou lá, eu vou falar o quê? Mas sai alguma coisa. Quando você pensa no seu próximo, às vezes pode que a gente fale alguma coisa ainda por inexperiência, alguma coisa que desagrade o outro, mas corrija-se imediatamente. Então, quando a gente está percebendo que as aflições estão rondando as nossas portas, experimentar essa viagem de abandonar-se um pouco, abandonar os nossos caprichos, as nossas exigências, as nossas paixões com as coisas da terra. Às vezes, uma pequena paixão consome dias e dias dos nossos melhores pensamentos. E qualquer um de nós podemos passar por isso. Qualquer um de nós, eu vou trocar meu automóvel. E aí não é uma semana que ele fica pensando, não, que marca que eu vou trocar. Eu tenho que olhar na internet todas as marcas, e as promoções, e os preços. Nossa, e aquilo, e o outro, e aquilo vai consumindo a gente. São as paixões da terra. O assunto deve ser examinado? Deve. Mas o que nos faz muito mal aqui na terra, que ainda nós precisamos aprender? Os exageros. Nós exageramos, nos fixamos demais em alguma coisa e de menos em outras. E aí criamos
as aflições habituais, ficamos presos num emaranhado que nós mesmos construímos para nós, porque nos distanciamos da liberdade, acabamos ficando escravos das nossas paixões, e é assim, e essa escravidão vai crescendo, crescendo. Eu visitava um amigo em São José do Rio Preto, ele me dizia assim esses dias: olha, Luiz, eu tenho essa casa aqui em São José do Rio Preto, que eu construí muito boa, mas eu quero agora comprar um terreno lá no Dama, não sei o que lá, e lá eu quero construir minha casa. Eu ficava ouvindo e pensando assim: poxa, mas uma casa tão maravilhosa como essa, tão bem localizada, e você já está se consumindo com uma outra que você quer fazer. Quantos caprichos inúteis nós temos, e a vida passando, e a vida passando. Daqui a pouquinho, amanhã ou depois, vem uma novidadezinha, uma célulazinha que estava doente em algum lugar do nosso corpo, de repente estrambelhou-se, e aí daqui a poucos dias está lá com aquele envelope grosso debaixo do braço, esperando que o médico leia o resultado para ele. Daqui mais uns dias, como foi o caso esses dias de um amigo meu, 6 meses o câncer o levou embora, 52 anos. Então, por que criar aflições desnecessárias? Por que importunar a paz dentro do lar? Por que não deixar o outro ser o outro mesmo? Quantas vezes os cônjuges, marido, mulher, deixe ela ser ela, deixe ele ser ele, deixe ele andar com as forças dos seus próprios passos. É a experiência que cada criatura necessita passar. Muitas vezes nós só aprendemos à custa da dor. Então a gente vai se equivocando, aí o que não acontece conosco? O amor adoece. O amor é essa fonte de energia maravilhosa da vida, adoece. Amor adoece, Luiz Omar? Sim, amor adoece. A gente aumenta os caprichos, aumenta as nossas exigências, nós nos transformamos em um entrave na vida do outro, e mal percebemos que estamos entravando a nossa própria vida. Queremos fazer justiça com as nossas mãos sobre o comportamento do outro, sobre as aspirações do outro, e aí é que sentimos que precisamos estudar mais detalhadamente estas liçõezinhas do Evangelho que foi lida aqui no início. Precisamos nos deter em algumas linhas preciosas e dizer assim: amanhã, quando eu sair de minha casa, ou mesmo dentro dela, eu vou tentar exercitar um pouco mais este Evangelho de amor que a doutrina espírita coloca à nossa disposição. Nós vamos criando essas aflições, e aí vem aquela tal de depressão. A gente vai se isolando, não quer mais amizade de ninguém. Essa bênção maravilhosa que é a amizade, quanto mais amigo nós tivermos, melhor fica a nossa vida, muito melhor. O que nós precisamos entender é o que podemos falar para o outro e o que devemos falar para o outro, porque muitas vezes a gente diz assim: eu fiz tudo o que podia. Mero equívoco. A gente tem que examinar se as nossas atitudes estão na escala do dever, se nós fizemos aquilo que realmente devíamos, se calamos em nome da caridade para que o outro respire um pouco mais. Não adianta você querer colocar a sua verdade
no olho do outro, que ainda não está naquele estágio de entendimento. Nós temos essa experiência muito fácil com os filhos em nossa casa. Cada um é uma individualidade, e não adianta querer tratar todos iguais, nós só vamos arrumar inimizade, nós perdemos ele do nosso coração. Cada um precisa ser tratado com um grau de psicologia pelos pais. Cada um de nós em nossa convivência, para que essa convivência seja fraterna, ela precisa ter respeito. Se eu, ao virar as costas, dizer para alguém que está ao meu lado: você viu fulano lá no centro, o que ele falou? Não faça isso. Isso destrói. As coisas que não são produtivas não vale a pena ser destacadas. Quantas coisas boas dentro da casa espírita, dentro da sociedade, dentro dos lares tem para ser destacado. Quantos de nós esquecemos de elogiar os nossos filhos, as crianças que estão sendo evangelizadas, que às vezes saem de lá e observam Maria de Nazaré com uma folhinha, um desenho, um contorno que ela tinha que preencher, e você faz a experiência maravilhosa de abaixar-se pertinho de uma criança dessa e dizer: nossa, que bonito o seu desenho, que lindo esse patinho que você pintou. Estas coisinhas simples, marido, mulher, às vezes nós esquecemos de fazer um para o outro. Que bonito está seu cabelo, que bonita está a sua roupa, nossa, como você está gentil. E isso nós vamos apagando o sorriso e vamos criando depressão, vamos criando angústia. Estas angústias vão se transformando em mágoas. E as mágoas vão se transformando em doenças. Porque nós não estamos exercitando o exercício de viver espiritualmente em comunhão com Jesus, nos seus simples exemplos, nos seus exemplos de amor, nos seus exemplos de paz. Então nós não trabalhamos a construção da paz íntima quando nos distanciamos deste comportamento que nos traz alegria, que nos traz paz no coração e que nos traz a certeza que estamos trabalhando para o bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que nos cercam, para o bem daqueles que amamos. Aqueles que amamos. Quantos de nós às vezes passamos um ano inteiro sem dizer àquele que está ao nosso lado em nossa casa: eu te amo. Eu te amo muito. Nós distanciamos. Eu corre, danado, mas você não fez isso, você não fez aquilo, me leva aqui, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tchau. Pronto, acabou, passou. Ora essa, isso não é maneira de viver, isso não vale a pena. Quando nós atingirmos uma certa idade, observamos que esses comportamentos menos favoráveis ao nosso crescimento espiritual nos faz muito mal, e que os comportamentos mais favoráveis de alegria, de paz e de crescimento estão ao acesso de todos nós. Religião não é um fim na vida das pessoas, é um meio para que nós aprendamos a amar. Trabalho profissional que nos dá o sustento. Eu costumo dizer na minha pequena oficina aos meus companheiros de trabalho que nós não estamos juntos para aprender a apertar parafuso. Nós estamos juntos para aprender a amar. Só por essa razão.
Porque é só o amor, e o amor nós só vamos chegar a esse estágio de entendimento através do bem, das forças do bem, a renunciar muitas vezes para que o mais tolo fale, e muitas vezes a gente diz facilmente aquela frase que destrói: eu não aguento mais. Como é terrível dizer isso, eu não aguento mais. Não, você tem potencial dentro de você para compreender. Não foi isso que São Francisco ensinou? Compreender do que ser compreendido. Você tem potencial dentro de você para utilizar a renúncia e amar, e não se preocupar em ser amado. Não é isso? Não é isso que os psicólogos, os psiquiatras ensinam hoje, que sobre os casamentos, né? Se você casou para ser feliz, cuidado. Mas se você casou-se para fazer o outro feliz, você está no mundo certo. E não é só no casamento, em tudo. Às vezes, hoje eu observei que deu um branco menino no trânsito e eu passei no farol vermelho. Porque tem dois faróis, um perto do outro, e eu estava olhando lá no da frente. Foi uma distração enorme. E já logo veio um palavrão. Mas, meu Deus, quando eu vi que eu estava passando vermelho, eu comecei a observar se eu não ia bater em alguém. Mas por sorte não veio nenhum automóvel, nem uma bicicleta, nem uma motoca, e eu estava seguro do meu lado, sabendo que fiz uma coisa errada. Mas o outro julga, o outro condena, xinga. E aí você tem que dizer assim a ele: meu filho, Deus te abençoe, e siga os teus passos. E a gente faz isso muitas vezes errado, equivocado. A gente erra e quer condenar o erro do outro. Isso é que a gente aprende na casa espírita. Por isso que eu disse para vocês: quem frequentou essas cadeiras, esses bancos, desligou nesses momentos a cabeça das preocupações. Durante um ano fez esforço, com chuva, com vento, com frio, e veio estudar, veio a ter com os benfeitores espirituais. Hoje tem as colheitas nas mãos, não está de mãos vazias. Quando a aflição chega, você sabe trabalhar a sua aflição, e você sabe qual o caminho que vai te aliviar, ao qual Jesus mostrou. Então, é esse o convite da doutrina espírita. É o convite do bem, é o convite da paz, é o convite do amor, é permitir que o outro também viva a sua experiência em paz. Você pode dar sugestão na experiência do outro, mas não pode exigir. Exigir cria problemas dentro da sua alma. E dentro da nossa alma, quanta coisa mal resolvida já existem. E muitas vezes nós vamos colocar mais, porque o nosso comportamento ainda não está correto. Nós nos preocupamos inutilmente com o que não deveríamos nos preocupar. Se ao final de cada dia selecionássemos as nossas atitudes e examinássemos qual delas poderíamos ter eliminado de nossa conduta, certamente nós vamos achar alguns pensamentos, porque é um dito popular que tudo aquilo que pensamos, ou melhor, não é popular, é uma realidade. Tudo aquilo que pensamos nós acabamos por fazer. Tudo aquilo que pensamos nós acabamos por falar. E tudo aquilo que falamos nós acabamos por fazer. Pensamento plasma. Pensamento é energia. Energia é matéria. Tudo aquilo que de bom produzirmos,
nós estamos compactuando com o bem do mundo, e tudo aquilo que de mal produzimos é lama e lixo que está ficando dentro de nós. Então, o convite para o bem é o nosso caminho. Não importa qual seja a religião da criatura, se ela aprender a praticar o bem, esta criatura está diminuindo a distância que existe entre ela e Deus. Chico Xavier nos ensina em uma de suas orientações poéticas, denominada Não Creias, não acredites que estejas fazendo muito no bem, o que tens feito é só parte do que fazer te convém. Do tempo que ainda te sobra, se quiseres, podes mais realizar com Jesus em favor da tua paz. Ao contrário do que pensa, em vez de seres credor no serviço que executas, não passas de devedor. Fazendo hoje o que ontem não fizeste sobre o bem, a tarefa que se encontra, realiza hoje também. Portanto, amigo, não creias que agindo em teus próprios passos, ante o dever que te espera, já possas cruzar os braços. Que Deus nos abençoe e nos dê sua paz.